Mesmo após a pandemia, mesmo após a pandemia, como é que vamos seguir em frente, seguir daqui para frente? Será que a pandemia afetou a vida espiritual de algumas pessoas? O que vocês acham? Muito. Afetou a vida comunitária, congregacional, né? Como é que vamos seguir em frente? Após passar situações, né, delicadas, difíceis. A gente poderia citar vários exemplos, né, de pessoas que passaram tantos problemas, lutas. Quem sabe o seu próprio exemplo, aquela luta, aquela dificuldade que você passou, que a gente para assim e diz, e agora, o que eu vou fazer? Será que eu vou ter forças? Não, a gente diz, eu não tenho forças para seguir em frente. Quem já parou assim em algum momento da vida e diz, eu não consigo, eu não tenho forças para seguir em frente. Mas aí a graça de Jesus, para a gente que vive debaixo dela, né, da mão de Deus, parece que nos levanta, né, mesmo quando estamos caídos. E assim é a história de muitas pessoas, de muitos brasileiros, passando situações terríveis, difíceis, situações que não buscaram, inclusive, né, de violência, de trânsito, de agressão, e de tantas coisas complicadas que nós passamos na vida. E o que fazer? Como seguir em frente? Pensando na vida espiritual, que a Bíblia vai dizer para nós que aquele que perseverar até o fim será salvo. Poderia citar tantos textos, tantos exemplos da Bíblia apontando para a gente essa caminhada até lá, até o fim. Mas na vida cristã também tem problema, ou não tem? Será que é só na minha? Não? A gente passa cada situação, cada dificuldade, mesmo tendo fé em Deus, mesmo andando com Jesus Cristo, a gente passa situações que muitas vezes a gente diz, como seguir em frente? E eu estava meditando em um texto, no livro de Hebreus, quero que você abra aí, livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 12 a 17. Agradecer a presença do meu irmão, Valbens, está aqui em Campinas e também aqui na igreja com a gente hoje. E também você que nos visita, a Pri já falou aqui, você presencial, você online. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 12 a 17. Quem já citou aquele versículo em partes, né? Quando o irmão diz assim, olha, eu estou na presença de Deus, não sei o quê, eu estou buscando a Deus, eu vou para o céu. Aí a pessoa vem e diz assim, olha, cuidado, sem santificação, ninguém verá a Deus, né? Já citou essa frase, não é nem um versículo, é um pedaço do versículo. E muitas vezes isso é até um problema, é bom a gente meditar, mas a gente deveria pensar até no texto por completo, né? Às vezes a gente foge do sentido mais original e mais profundo daquilo que a palavra tem, né? E esse é um texto, assim, que ao olhar para ele, a gente poderia dizer, sem santificação ninguém verá a Deus, mas quando você vai olhar para todo o trecho, tem outras coisas que estão sendo mostradas para nós, além da santificação. Por isso, me veio esse tema, né, de para seguir em frente, para seguir em frente. Então, vamos ler primeiramente o capítulo 12, do versículo 12 ao 17. Tem uma visitante aqui pela primeira vez também, gente. Eu acho que você levantou a mão, você levantou, Tayla, na hora que a Pri falou aqui. A Tayla, do Luiz e a Adriele, que bem-vindos, queridos. Bom ver vocês, bom ver a Tayla também. Cadê o Theo? Já está lá embaixo, né, com as crianças. Bênção, bênção. Joia. Acharam a palavra de Deus aí? Amém, gente? Diz assim, portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas antes seja curado. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas.
esse trecho, né, da palavra aqui, inclusive ele começa, portanto, né, professores de português aí, está se referindo ao que vinha falando antes, nos versículos anteriores, que a gente vai chegar lá. Primeiramente, pensar no livro de Hebreus, só para a gente lembrar, o livro de Hebreus é escrito para qual público? Cristãos judeus. Os judeus, né, que haviam se convertido a Jesus. O Jonatas falou na quinta aqui, às vezes parece que é combinado os negócios, né, assim, é uma ligação, né, sobre por que o rejeitaram, porque os judeus, né, os religiosos rejeitaram Jesus. Então, os judeus, aqui nesse texto, eram aqueles judeus que se converteram a Jesus, que creram em Jesus. Só que chegou no momento da caminhada cristã, chegou umas pandemias lá, uns judaizantes, uns fariseus, dizendo para eles que não era bem assim, que eles precisavam praticar a religião judaica, que não bastava seguir Jesus Cristo, e eles foram começando a desanimar na fé. E aí, se você ler os versículos anteriores, inclusive o versículo 2 desse texto, é um texto muito conhecido, que fala de fixar os olhos em Cristo, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Então, está falando exatamente dessa caminhada cristã, de se firmar em Cristo, de resistir às lutas, e aí agora ele vem, portanto, aí ele vai dar novas ideias, novos princípios, para que a gente possa seguir em frente essa caminhada. Então, isso é muito importante a gente olhar para o texto e receber aquilo que o texto tem a falar. Então, nesse trecho específico do capítulo 12, está falando exatamente a respeito dessa jornada espiritual, dessa caminhada de chegar lá, de chegar até o alvo, até o nosso objetivo, ou seja, seguir em frente.